Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí a repercussão da mídia, né? Em relação ao confronto que vai ser, infelizmente ou felizmente, vai ser o Bayern de Munique. Não era bem o que o Flamengo planejava, por isso que tentou ficar em primeiro de todos os modos possíveis e ficou, né? E o Bayern acho que subestimou o Benfica e acabou perdendo por 1-0. Porém, eles trouxeram umas análises aí muito interessantes, falando sobre as fraquezas do Bayern. O Bayern não é isso tudo, entendeu? E dá sim, eu concordo com eles, que dá sim pro Flamengo ganhar e passar pelo Bayern. Bora ver aí que o vídeo ficou legal, tá? Os créditos vai estar na descrição, verifica se você tá inscrito no canal, deixa esse likezinho aí pra me dar essa moral, valeu? E clica no botão hypar. Bora lá pro vídeo que aqui é sem enrolação. Vamos ver o que o Benfica vai conseguir fazer contra o Bayern. Quando eu vi a escalação... Do Bayern? Hoje eu estava na redação, mais cedo, na redação do Rio de Janeiro, da TNT Esportes. Aí o nosso grande Feijó, que nosso produtor craque, quando ele me mostrou a escalação, eu e ele olhamos um pro outro e falou... Vamos pegar o Bayern. Tá esquisito. Tá esquisito. Porque era um time muito mexido. Muito mexido. Stanisic jogando de zagueiro. Mas entraram também, né? Mas aí é igual o que aconteceu com o PSG também, né? O Luiz Henrique com 5 minutos do segundo tempo falou, não vai dar não, vamos trazer. Mas também... E a bola não entrou. A bola não entrou, o goleiro foi melhor em campo, mas é isso. Mas aí é que tá, Jorge. Tem alguma galera nas redes, não sei se quem está aqui no chat pensa isso, se o Benfica conseguiu vencer o Bayern, por que o Flamengo não conseguiria? Ok, mas é só lembrar do que o Vitor Santos está tratando aqui. O Benfica venceu um Bayern que não vai enfrentar o Flamengo. Pois é. O Bayern que o Flamengo vai enfrentar no domingo será outro. É outro. É outro Bayern, completo. Também, vamos lembrar que o Bayern de Munique sofreu na segunda rodada para ganhar do Boca. O mesmo Boca que conseguiu tomar um gol do Auckland City hoje, né, de um time semi-amador. Um é garçom. E eles saíram felizões, né? Pô, um é garçom, outro é motorista de Uber. O autor do gol, nosso bravo Christian Simon Gray, é professor de ensino médio e pediu 15 dias de licença na escola para poder jogar a Copa do Mundo. A comemoração dele foi bem maneira. Inacreditável. E o Boca tomou gol desse time. E o Boca fez o Bayern suar para ganhar o jogo. Então, assim, tem jogo? Tem. O que alguns times desse Mundial, os europeus principalmente, do Prime, né? Porque o Bayern é primeira prateleira, o Bayern é do topo, não é... O Dortmund é segunda prateleira, o Bayern é primeira. Sim. Essa galera da prateleira do Bayern passa uma sensação de que pode acelerar a partir de agora. Sim, foi levando a primeira fase, foi administrando a primeira fase, hoje estava ali classificado, poupou, e essa é uma igual a gente no videogame, né? Não usou todo o turbo. Isso. Aquele nitro que você joga no videogame, que você aperta ali, ele ainda não usou o nitro. O que não desmerece em nada o que o Botafogo fez com o PSG, o que o Flamengo fez contra o Chelsea, né? O bom jogo que o Fluminense fez, apesar de não ter vencido o Dortmund, mas o Dortmund não é dessa prateleira, repetindo. Então eu acho que essa é uma preocupação. A gente tá falando muito de como eles encaram, de como a gente encara. Eu acho que existe essa possibilidade. Se eles levarem o Mundial do jeito que estão levando até agora, essa pode ser uma boa notícia para o Flamengo. Se eles resolverem de fato acelerar, vamos entrar na brincadeira de um jeito diferente, com a qualidade que tem, fica um jogo muito difícil para o Flamengo. Véi, se liga no comentário do Nelson Lucas ali, ó. Todo goleiro vira o Neuer contra o Flamengo. Agora vamos enfrentar o original. Será que agora o Neuer vira outra coisa? Maravilhoso. Será que o Neuer vira o Cleiton? Porque é sempre o Cleiton que vira o Neuer contra o Flamengo. O social media do Flamengo tem o desafio para domingo, produzir bons conteúdos, né? Caso o Flamengo consiga furar o Neuer. Porque no Flamengo e Vasco desse ano, durante o jogo, o Flamengo postou, né? Virou o Neuer, que era o Léo Jardim pegando tudo, né? 0-0. Aliás, o Flamengo foi tão bem depois do jogo contra o Chelsea que o Fredinho hoje falou que na Inglaterra a galera não estava muito preocupada e tal. Quando viu o que o Flamengo estava fazendo, pegaram um ar, começaram a ficar atentos, estão secando o Mengo. Os portugueses pegaram pilha, os ingleses pegaram pilha. Eles vão mudar, se não for nessa edição ainda, na próxima, eles vão chegar com outra cabeça no Mundial. Nesse campeonato eu queria dizer que não dá para eles, né? Brigar com a nossa criatividade dentro de... posts, memes, meme é nosso. comentários
Se tivesse um campeonato mundial de comentários em post, o Brasil O humor britânico não te pega, não te... Não, ele até pega, ele só vai ser espancado se você pegar ali. Ele não aguenta com nós. Não, aguenta. ele não pega, né? Não Você olha as aguenta. premiações e fica... Eu não entendi, era pra rir? Agora... Exatamente, me avisa aí. Tem uma questão, a boa parte da torcida do Flamengo tem a percepção que goleiros medianos, quando enfrentam o Flamengo, viram goleiros maravilhosos. Então, essa piada virou instantânea, né? Do Neuer, agora o Flamengo enfrentando o Neuer. Assim, tem um quê que... Se você pega o primeiro jogo do Bayern, que é contra o Auckland, acho que tem pouquíssimo de espremer para avaliar, né? Sim. Então, 10-0 e tudo, não tem muito o que avaliar. Você pega o jogo contra o Boca, é um jogo que o Bayern jogou com muito volume de jogo, teve muitas oportunidades. O jogo chegar até os últimos 5 minutos empatado não traduz o que foi o jogo. Nem de perto. Mas o Bayern correu o risco de tomar a virada depois do... E o Bayern sofreu muito com acelerações, com jogadores colocando velocidade pelos lados. O gol do Merentiel é assim. Depois o Boca tem 2 jogadas acelerando pelo lado. Hoje o Benfica, primeiro tempo, primeira meia hora, acelerou 3 vezes pelo lado direito, levou perigo nas 3 vezes, inclusive o gol, que é uma jogada que o Di Maria acelera, dá a bola no Pavlidis, se eu não me engano, e aí tem o giro e o Sheldrup. É isso, né? Sheldrup. Sheldrup. Ele faz o gol lá na batida. Então, assim, o Bayern... A gente acompanhou muito a temporada do Bayern aqui dentro da Champions, alguma coisa de campeonato alemão também, mas principalmente da Champions. A temporada do Bayern, ele concedeu possibilidades defensivas o tempo todo. O tempo todo. Então, pode ser. Eu acho o Bayern favorito para o jogo, acho que o Bayern tem mais recursos que o Flamengo se ele esticar a corda, mas eu acho que é um jogo que o Flamengo pode ter suas oportunidades também, pode ter a sua chance de vencer o jogo. A Produça abriu enquete perguntando: o Flamengo venceu o Bayern. Zebraça? É normal ou dá pra sonhar? O que deu aí, minha Produça? Tava parelha a coisa, não tava, não? 41% dá pra sonhar, mas é surpresa. 29% é zebraça. E 29% é normal, isso é Flamengo. É normal, isso é Flamengo. Foi a possibilidade que a produção colocou ali. Ficou parelho o negócio. Essa resposta do Company me chamou muita atenção, porque num primeiro momento, quando eu estava lá, junto com o nosso grande Feijó, a gente chegou a essa conclusão. Acho que na cabeça do Bayern, enfrentar o Flamengo e o Chelsea dá no mesmo. Será? Pelo que está dito ali. Pelo que está dito ali... Eu acho que é isso. Eu acho que ele falou... É que a gente só precisa entender se é o discurso para fora ou se é o pensamento lá de dentro também. Tem um ponto que é o jogo seguinte. Você cruza com o PSG O jogo seguinte, o Bayern trocou enfrentar provavelmente Palmeiras aqui ou é o caminho, Botafogo. Né? Só pra galera ver. O Bayern trocou de enfrentar provavelmente Palmeiras e Botafogo para enfrentar PSG... para enfrentar provavelmente o PSG. Aí eu acho que faz diferença. Eu acho que num primeiro momento, na cabeça do Bayern era... Cara, se a gente fosse dar nota, na cabeça do Compra devia ser assim, o Chelsea é 7, o Flamengo é 6. Ou ao contrário, na cabeça dele. O Flamengo é 7, o Chelsea é 6. Então vou dar uma poupada aqui, que se não der pra... Eu tô precisando descansar meus jogadores, vou dar uma poupada. Se não der pra ser primeiro, se não der pra ser primeiro, vai ser segundo. Na minha cabeça vai mudar muito pouco. Agora, o confronto seguinte eu acho que o PSG com a corda esticada, ele é substancialmente mais forte segundo tempo... do que Palmeiras e Botafogo. Seria também com o Flamengo. Só pra não parecer que eu tô puxando sardinha. Não. Se fosse o Flamengo no lugar do Palmeiras, enfrentar o PSG nas quartas... É muito mais difícil do que enfrentar Flamengo ou Botafogo ou Palmeiras. Mas isso não pode fazer o Bayern tomar a decisão... É porque já poupou hoje. Mas de quem sabe, inclusive, querer rodar pensando que vai pegar o PSG nas quartas? Mas eu acho que no segundo tempo hoje não rodou. Hoje, quando entrou a cavalaria no segundo tempo, cara, os caras correram pra empatar o jogo. Correram pra empatar. E acho que até, se você for olhar o jogo, até mereceu. O Bayern no segundo tempo mereceu ter empatado o jogo. O Sané recebeu 2 bolas, ele e o goleiro, e ele chutou as 2 em cima do goleiro. Não é como se o Bayern tivesse tomado a decisão de falar assim, olha só, vou poupar
E a partir do momento que tá 1-0 o Benfica, fala, tá, show, beleza, vai, não já vou, entendi. Não vou gastar energia nenhuma. Não é verdade. Não no aconteceu. segundo tempo, o Bayern colocou a cavalaria pra empatar o jogo, talvez até pensando nisso que o Vitor Sérgio tá falando. Mas o Bayern se esforçou para pegar essa primeira colocação hoje no segundo tempo, mas a bola não entrou, né? Aí tem um ponto, Jorge, que acho que, principalmente pensando no estilo do Felipe Luiz, que é muito claro, as ideias de jogo que o Felipe Luiz coloca em campo e fala, porque ele fala muito também sobre as ideias de jogo dele, é uma ideia de propor jogo, é uma ideia de pressionar o adversário, e ele fala muito sobre isso. Você acha que ele vai conseguir manter a mesma coisa? Eu acho que ele vai tentar, eu acho que o Felipe Luiz, ele tem se caracterizado por manter uma mesma filosofia, né? Eu costumo enxergar o Flamengo do Felipe Luiz dessa forma, principalmente você pega ali o início do jogo, né? Quando o Flamengo tenta ter o controle, o Flamengo tenta ter aquele protagonismo inicial, tenta marcar ali a sua identidade, o seu território no jogo. O Flamengo faz a mesma coisa contra o Chelsea, contra o Esperance, quando joga com um boliviano na altitude, quando joga com um pequeno no Carioca, quando joga com o Palmeiras no Allianz, ele tenta pelo menos começar o jogo do mesmo jeito e aí ver o que é possível fazer, né? Às vezes ele vai ter o controle, às vezes o adversário, às vezes a bola vai entrar cedo e o jogo vai clarear, os espaços vão abrir, às vezes vai demorar para entrar e aí fica um jogo mais tenso, fica um jogo mais dramático, mas essa característica está sempre presente. Eu não vejo por exemplo, o Botafogo contra o PSG. O Botafogo do Campeonato Brasileiro não é aquele. Sim. Não é aquele que se defende, que sai para ter 2 contra-ataques no jogo. É o time que propõe, vai para cima. Ele adaptou para pegar o Paris Saint-Germain. Eu não vejo o Felipe Luiz fazendo isso. Eu acho que até pela qualidade de elenco que ele tem, né? Pelas ideias, pela ousadia e pela força que tem, eu não vejo ele fazendo. E acho que pela característica, né? Você pega do quê? Do Felipe? dois jogadores. Dois jogadores. Você pega. Quem são os jogadores, o meio-campo que funcionou do Renato Paiva? Você tem Gregory, Marlon Freitas e Alan. Os 3 são 3 volantes que saem muito bem pra jogar. Perfeito? Perfeito. A gente sai muito bem pra jogar. Se precisar, eles saem. Mas agora, muito bons volantes. Tem uma capacidade de pegada muito grande. Quem no Flamengo tem essa pegada? O Jorginho não tem essa pegada, o Pulgar não tem essa pegada, o Alan não tem essa pegada, talvez o Everton Araújo seja quem mais tem essa pegada. Então, assim, até por características, vamos supor que o Felipe Luiz deu a maluca nele, ele entra e fala assim, gente, ó, vamos pegar o Bayern. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar o Luiz Araújo, vou tirar o Arrascaeta, vou entrar com 4 volantes e a gente vai ficar com as costas na parede. Contra-ataque. Os jogadores vão olhar e falar, professor, tem certeza? A gente não sabe fazer isso, não. Até porque você não só característica. E aí, quando a gente fala a característica, não é do meio pra frente só. A característica do Léo Pereira e do Léo Ortiz não é sofrer 90 minutos. Exatamente. Não estão treinados pra isso. Conseguem fazer, como o Flamengo fez contra o Corinthians no ano passado, quando teve o Bruno Henrique expulso? Acho que consegue, dá pra fazer. E ainda botou o Fabrício Bruno. E ainda botou o Fabrício Bruno. Ficaram 3 zagueiros. Ficou linha de 5, né? Ficou linha de 5, exatamente. Então eu acho que o Flamengo vai disputar a posse de bola com o Bayern. Vai tentar. Não tô dizendo que vai ganhar, nem que vai passar. Pode ser que seja 80-20 posse de bola. Mas acho que a estratégia do Flamengo vamos tentar dividir posse de bola aqui. Porque pro Flamengo, eu acho que contra o Bayern, quanto mais tempo o Flamengo tiver a bola, menos tempo ele tá sofrendo. Pelo estilo de jogo do Bayern e pelo estilo de jogo do Flamengo. Cara, os caras têm o Harry Kane. Qualquer bola que passe perto dele, ele vai arranjar um pivô, ele vai arranjar uma finalização. O Olise, cara, se você deixar ele com muito tempo na bola no pé dele, cara, a capacidade de drible que ele tem, de finalização, então você não pode. Então você tem que dividir posse de bola. E o Flamengo, por característica, também tem esses jogadores. Acho que preencher meio de campo, o Gerson é um cara que eu acho que vai ser muito importante. Imagino que o Gerson vai jogar pelo lado direito. Acho que vai ser a mesma ideia de jogo contra o Chelsea. O Gerson pelo lado direito, o Jorginho e o Pulgar centralizados, pro Flamengo tentar, no sem bola, baixa todo mundo, 2 linhas de 4, deixa o Bruno Henrique, o Plata e o Arrascaeta fazendo pressão no zagueiro e baixa 2 linhas de 4 e vamos pressionar o portador no meio de campo. Porque eu acho que se tentar voltar muito, fechar linha de 5, etc., acho que vai ser mais difícil. O Arrascaeta, na saída do campo, falou assim, a gente não abre mão do que é Flamengo, da nossa forma de jogar. Então, é isso, né? Acho que no fim passa muito por isso. Claro que o contexto do jogo pode nos levar a ver outra coisa. Mas uma coisa é o que o jogo te fez passar e outra coisa é o que você entrou disposto a fazer. Acho que isso é a principal coisa. Pode ser que nós, no domingo,
4 da tarde, né? Não, 5 da tarde. No domingo, 5 da tarde, a gente bote para ver o jogo e veja o Bayern amassando o Flamengo na posse de bola. Pode ser. Mas vai fazer isso pelos méritos do Bayern, não porque o Flamengo escolheu ficar com as costas na parede. Eu acho que isso não vai acontecer. Acho que essa decisão do Flamengo, vou ficar com as costas na parede, não vai acontecer. Pode ser que o Bayern se imponha. E aí é mérito do Bayern, porque a gente está falando de um time de primeiríssima prateleira, um dos melhores do mundo, era um dos favoritos da competição. E aí acho que esse é um ponto presente no debate. Mas eu acho que o Flamengo dizer: vou mudar a característica, vou botar as costas na parede, eu acho que isso não vai acontecer. E acho que soma um fato, por exemplo, vamos pegar Bruno Henrique, Arrascaeta... Só um ponto aqui, desculpa, Wallace, pra pegar o gancho que o Vess falou. É que não necessariamente você mudar a postura é você colocar as costas na parede, né? É isso aí, nação. Isso aí foi mais um vídeo aqui, na minha opinião. Até que eles foram bem coerentes com as coisas que eles falaram ali, as análises, né? O Bayern, pelo jogo que eu vi, dos 3 jogos que eu vi dele, tirando do Auckland City, que não deu pra ver muita falha, porque o Auckland City realmente, aquele time é amador, mas contra o Boca Juniors, ele entrou com o time titular. E eu vi muitas falhas. Acho que vai ser um jogo de trocação. Vai depender, eu não vou querer queimar minha língua aqui, entendeu? Vai depender de como o Flamengo entrar, focado. Tomara que o Filipinho estude bem esse time, né, para tentar aproveitar ao máximo as falhas dele. E dizer que o Bayern entrou qualquer um tanto faz, pode até ter entrado assim no começo. Porém, eu vi o Neuer na área desesperado tentando fazer o gol. Isso quer dizer alguma coisa, pô. Quer dizer alguma coisa. Não sei, vamos empatar para não fazer vexame? Talvez eles pensaram assim. Mas, pô, a gente tá classificado. Pra que, Neuer? Tu vai lá pra área, tenta cabecear. Eu não quero pegar o Flamengo? Será que é isso? Eu não quero pegar o Flamengo? Vamos tentar empatar pra ficar em primeiro, que a gente não pega o Flamengo? Porque, dentro da conjuntura ali, dentro da lógica, acreditar porque vai ter mídia, entendeu? Que fica rasgando seda pros europeus, falando, eles quiseram pegar o Flamengo, porque o Flamengo é mais fácil. Amigo, o Bayern não quer pegar o Flamengo, porque se ele passar porque o Flamengo é mais fraco. Se ele passar do Flamengo, ele vai pegar o PSG. E ele sabe, o próprio Bayern sabe, que não tem chance lá na Europa, os confrontos, com o PSG. Quer dizer, não é que não tem chance, é muito mais difícil. Seria muito, teoricamente, dentro da lógica, se eu sou torcedor do Bayern, ou se eu sou o Bayern de Munique, vamos pegar o Chelsea, que a gente já viu que o Chelsea brigou, perdeu para um sul-americano, né? Não é isso tudo. E se a gente passar do Chelsea, a gente pega outro sul-americano. Se realmente for pensado por essa lógica, se algum rasga-seda de europeu vier falar isso, ele prefere o clube brasileiro porque é mais fraco. Tá, então era melhor ficar do outro lado, porque ele sabe que é mais forte que o clube inglês, se caso o clube inglês passar, né? E se passar do clube inglês, vai pegar outro brasileiro e vai estar mais próximo da final. O caminho é mais fácil do outro lado. Então não teria muita lógica. Mas isso é só a minha opinião. Escreve nos comentários se vocês concordam ou não, tá? Os créditos vai estar na descrição, tá? Quem quiser ver o vídeo na íntegra da TNT lá. Verifica se você está inscrito no canal. Deixa esse likezinho aí que vai me ajudar muito aqui. Valeu? E clica no botão hype aí nos comentários que também vai me ajudar. Vai me dar uma força enorme aqui. Eu vou nessa. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui.